Bom dia, terceiro ano! Bom, vamos iniciar mais uma semana de aula bem juntinhos, cada vez mais juntinhos, não é mesmo, terceiro ano? Então vamos lá. Hoje é segunda-feira. Alguém aí tá atento às datas? Alguém sabe qual é a data de hoje? Bom, Goiânia, nossa cidade, a data de hoje é 18. 18 de qual mês? Terceiro ano? Do mês de maio. Do mês de maio. Do ano de 2020. Esse mês de maio tá muito especial, né? Estamos tendo vários aniversariantes nesse mês de maio na nossa salinha. Bom, terceiro ano, hoje vamos iniciar pelo livro de português, tá bom? Então, vocês vão abrir comigo o livro de português lá na página 156 e 157. Vamos lá? Acreditem, peguem o livro de vocês aí, terceiro ano, ó. Livro de português, tá bom? Página 157. Que a gente vai fazer aquela atividade que a gente sempre faz no final de cada unidade. E acreditem, nós já chegamos no finalzinho da unidade 6, né? A unidade 6 foi bem legal. Qual que foi o gênero textual que a gente trabalhou na unidade 6? A gente trabalhou com o conto maravilhoso. Lembra do conto maravilhoso que a gente leu várias vezes sobre a princesa e a ervilha? Aquela história bem legal, aquela história bem fantasiosa, né? Imaginada, né? Que encanta o leitor, né? Quem é o leitor? Aquela pessoa que está lendo, né? A gente viu que esse gênero textual tem vários elementos, como personagens, que não tem tempo definido, né? Que acontecem em um lugar, que tem também o início, tem também a complicação da história, tem também o suspense, tem também o final. Muito bem. Então, a gente viu todos os elementos que compõem esse gênero textual conto maravilhoso. E aí, depois a gente também viu outras coisas. A gente viu adjetivos, a gente viu a concordância entre gênero e número, lembra? A gente viu também a letra R no final da sílaba, certo? Terceiro ano. E agora nós vamos fazer aquela atividade para recordar tudo que a gente estudou nessa unidade, na unidade 6. Então vamos lá, página 156, para a gente começar essa atividade. Vamos começar juntos, viu? Já abriram o livro de vocês? Então tá bom, vamos lá. O que estudamos? O gênero que a gente trabalhou foi qual gênero? Conto maravilhoso, né? No quadro a seguir, há algumas características. Ó, vou ler as características para vocês. Objetivo de informar, presença de versos, tempo geralmente indefinido, personagens, narrador, ação e objetivo de entreter. O que a gente vai fazer? A gente vai circular apenas o que for características do gênero conto maravilhoso. Então, a gente vai circular aqui no quadro só as características que tem um conto maravilhoso. Só as características que a gente viu lá no conto da princesa e da ervilha, tá bom? E que a gente trabalhou nessa unidade. Então, olha só. O conto, ele tem o objetivo de informar? Ele tem o objetivo de informar o leitor alguma coisa? Se sim, você circula. Se não, ó, não circula, viu? O objetivo de informar é, por exemplo, jornal, né? Tem o objetivo de informar, de contar uma notícia, alguma coisa assim. Tá? Então, não. Então, não vamos circular. Bom, o conto maravilhoso, ele tem presença de versos. Lembra que versos são aqueles versos que rimam, são palavras que combinam, não é mesmo?
Será que lá no conto da Princesa e da Ervilha tinha versos que... Tinha esses versos que rimam, palavras que combinam? Não, né, terceiro ano? Então não vamos circular. Bom, o conto maravilhoso tem tempo geralmente indefinido? Sim, né? Por quê? Porque ele começa com era uma vez, então a gente não sabe quando foi que aconteceu essa história que está sendo contada, né? A gente não sabe quanto tempo durou essa história, quando terminou ou quando começou. Então, vamos circular. O conto maravilhoso geralmente não tem tempo indefinido, circula aí. O conto maravilhoso, terceiro ano, tem personagens? Sim, né? A gente viu que tem os personagens nesse conto que a gente leu, tem a princesa, tem o príncipe, tem a rainha, tem o rei. Então, sim, todo conto vai ter personagens, então circula personagens. Tem narrador? Tem alguém que vai narrando todos os fatos que vão acontecendo? Se sim, circula, tá bom? Tem ação, que acontece algo lá no conto? Sim, se tiver, circula, tá bom? Tem o objetivo de entreter? O que é entreter? Fazer com que a pessoa que está lendo, ela não queira parar de ler. Fazer com que essa pessoa queira ler cada vez mais até terminar. Então, será que o conto maravilhoso tem esse objetivo de entreter o leitor? Se sim, circula, tá bom? Aí depois, lá embaixo, a gente viu também nessa unidade sobre o estudo da língua. Nessa unidade, a gente viu os adjetivos. Lembra dos adjetivos que caracterizam os substantivos? Muito bem. Os adjetivos podem ser as qualidades que são dadas aos adjetivos, né? As características que é dada a certo substantivo. Então, vamos lá. No quadro a seguir, há uma série de características de qualidades adjetivos para serem atribuídas ao leão e ao gato. Só que você deve seguir uma regra. Escolha adjetivos que sejam antônimos para caracterizar o leão e o gato, isto é, você vai caracterizá-los com adjetivos de sentidos contrários. Leia o exemplo e complete, tá bom? Então, olha só. Aí embaixo a gente tem o leão. A gente vai caracterizar o leão e na página 157 a gente vai caracterizar o gato. Nós vamos caracterizar eles dando adjetivos que sejam antônimos. Adjetivos que estão dentro desse quadro aqui, ó. Olha os adjetivos que a gente tem. Grande, manso, veloz, traiçoeiro, corajoso, feroz, selvagem, pequeno, domesticável, dengoso e brincalhão, tá? Terceiro ano. Então, vocês vão ler essas palavras e vão dar as características ao leão, sendo adjetivos antônimos, viu, terceiro ano? Aí vocês escolhem as palavras e colocam aqui no leão. A gente já tem um adjetivo, ó, grande. Adjetivo grande. Vocês vão colocar mais dois que tem aqui dentro desse quadro. E o mesmo vocês vão fazer com o gato. Vocês vão ver as palavras aqui do quadro e completar dando características ao gato. Lembrando que o gato também já tem um adjetivo aí, que é pequeno, viu? Então, vocês vão colocar mais dois adjetivos para o gato. Depois, no final de cada unidade, a gente faz a autoavaliação. Ou seja, vocês mesmos fazem a autoavaliação de vocês, de como vocês se saíram nessa unidade, certo? Então, vocês vão ler, né, cada ponto aqui e marcar o X se avançou ou marcar o X se precisa estudar mais. Então, a gente tem leitura e interpretação de conto. Vocês conseguiram
vocês conseguiram ler o conto, vocês conseguiram interpretar todo o conto, o que aconteceu nesse conto. Se sim, vocês vão marcar o X no avancei. Se não, vocês vão marcar o X no precisa estudar mais. Depois tem a organização do conto. Vocês conseguem identificar os elementos que fazem parte do conto, como personagem, tempo, espaço, narrador. Vocês conseguem identificar as partes que tem em um conto? Quais são as partes? O começo, a complicação, o suspense e o final. Vocês conseguiram compreender isso? Se sim, vai marcar o X no avancei. Se não, vocês vão marcar no precisa estudar mais. Produção de texto. Vocês conseguiram fazer o reconto de uma história seguindo as partes que são necessárias, como o começo, a complicação, o suspense e o fim? Se sim, você marca o X no avancei. Se não, precisa estudar mais. Você compreendeu a concordância entre palavras na frase gênero, feminino e masculino e número? Por exemplo, quando a gente vai falar no feminino, a gente usa uma, né? Uma menina. Se for menina, a gente vai falar um menino. Vocês compreenderam essa concordância entre o gênero, feminino, masculino e o número? E também no plural, por exemplo, uma menina. E se forem mais meninas? Umas meninas. Certo? Terceiro ano. Se vocês conseguiram compreender essa concordância, vocês vão marcar um X em avancei. Se não marcar o X, não precisa estudar mais. Os adjetivos. Vocês compreenderam, aprenderam o que são os adjetivos? Para que servem os adjetivos? Se sim, marca o X no avancei. Se não, marca o X, não precisa estudar mais. E por último, as sílabas terminadas em R. Vocês compreenderam o som das sílabas terminadas em R? Compreenderam a utilização dessa sílaba nas palavras, no início, no meio, no fim? Se sim, marca o X no avancei. Se não, precisa estudar mais, tá bom? Terceiro ano. Bom, hoje sobre português é isso, só pra gente finalizar a nossa unidade 6, tá bom? Então, se vocês ainda tiverem qualquer dúvida sobre o que a gente trabalhou na unidade 6, vocês podem entrar em contato comigo e me mandar mensagem, tá bom? Terceiro ano. Mas eu acredito que agora nessa atividade aqui, ó, vocês vão arrasar, porque é bem simples, não é mesmo? Vocês fazem assim, ó, bem rapidinho, tá? Terceiro ano. Então, aguardo vocês amanhã com a nossa próxima aula e também não se esqueçam das nossas aulas online, viu? Às 8h30 e às 9h15. É muito importante que vocês compareçam, tá bom? Pra gente tirar dúvidas, pra gente fazer atividade juntos, tá bom? Terceiro ano. Aguardo vocês. Beijos!